Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, que acontece toda quarta-feira, mas hoje, mais uma vez, num dia diferente, porque a gente está encerrando o ano e final de ano é sempre muita correria, né? Então os dias ficam meio bagunçados. Mas a gente está aqui porque nós estamos no nosso Clube do Livro TDAH e o nosso Clube do Livro está quase acabando, né? A gente tem a live de hoje e tem mais uma live para a gente poder encerrar a leitura desse livro aqui, né? Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, do Dr. Clay Britz, que é um livro que fala sobre TDAH e é um livro que a gente foi lendo, né? A cada semana, a cada live, a gente foi falando sobre um capítulo do livro. A gente falou sobre as suspeitas do TDAH, diagnóstico, tratamento, falamos sobre a parte de orientação de pais, enfim, a parte da inclusão escolar, né, que foi a nossa live da semana passada. E hoje a gente vai falar sobre TDAH em adultos, porque é muito importante a gente falar sobre esse tema, não só porque muitos adultos, né, têm buscado o diagnóstico, buscado uma avaliação por suspeita de TDAH, porque quando era criança, né, não teve essa oportunidade. O TDAH, apesar de já existir esse transtorno, não era um transtorno tão conhecido assim, as pessoas não tinham tanto acesso, né, à saúde quanto a serviço de saúde mental como nós temos hoje, né? Não só por isso que é tão importante, mas também porque a gente sabe que muitas crianças com TDAH possuem pais com TDAH também, e nem sempre esses pais foram diagnosticados. E é importante que a gente identifique, né, quem está atendendo crianças com TDAH, né, você que é psicóloga, psicopedagoga, que você faça ali uma triagem bem rapidinha para identificar alguns sinais de possível TDAH nos pais, porque isso influencia diretamente no TDAH do filho, né, no prognóstico, na evolução dos sintomas e também no tratamento, tá? Então, falar de TDAH adulto é muito importante. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 9 hoje. E na sexta-feira, porque semana que vem já é semana de Natal, Ano Novo, então a gente já vai estar aí de férias. Na sexta-feira dessa semana ainda, a gente faz a nossa última live, que vai ser a live de despedida, a live onde eu vou dar aí Feliz Natal para vocês, né? Fazer o encerramento do ano. Eu sempre faço uma live de encerramento do ano com vocês. Eu vou aproveitar para fazer essa live de encerramento na sexta-feira e falar sobre os dois últimos capítulos do livro, capítulos, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver direitinho, para não falar bobagem, capítulos 11 e 12, e a gente vai aproveitar a retrospectiva 2023, né, a live de encerramento de ano, para falar sobre esses dois capítulos, onde ele vai abordar se uma pessoa com TDAH pode ter sucesso na vida. Né? Claro que a gente já tem um spoiler aí, porque o Dr. Clay Britz, né, que é o autor desse livro que a gente está lendo, ele tinha TDAH, né? Tinha TDAH porque ele faleceu agora há pouco tempo. Então ele tinha TDAH e era um médico, né, renomado, um médico de muito sucesso. Ele conseguiu, como muitos outros também conseguem, né, conseguiram ter sucesso na vida. E existem alguns elementos que são importantes para que a gente consiga, né, evoluir, né, positivamente mesmo tendo TDAH. Ok? Então a gente vai falar isso tudo na sexta-feira e eu convido você para estar presente comigo para a gente poder encerrar 2023 com chave de ouro, encerrando o nosso Clube do Livro TDAH, que esse livro é maravilhoso, fica como dica para você, tanto você que tem TDAH adulto, quanto você que tem filho com TDAH, você que é professora, você que é psicóloga, psicopedagoga. É um livro que vale a pena a gente incluir na nossa bibliografia, porque ele é um livro não só de custo, né, um custo bem acessível, mas ele é um livro de uma linguagem acessível, mas apesar, né, de ser um livro de linguagem fácil, ele é um livro extremamente rico de informações baseadas em evidência, informações que são essenciais para o nosso conhecimento básico de TDAH. Ok? Depois, a partir dele, a gente vai aprofundando, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento logo no início, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa live no capítulo 9, né?
ele fala sobre o TDAH adulto. Deixa eu abrir aqui pra gente poder acompanhar juntas. Aqui. Opa. Traz aqui, ó, o capítulo 9, TDAH em adultos. E o que eu vou fazer? Oi, Eliane, seja bem-vinda. O que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou passar bem rapidinho sobre o capítulo do livro, porque ele vai trazer aqui numa reflexão importante, né? Primeiro, em relação, chamando a nossa atenção de que, há um tempo atrás, acreditava-se que o TDAH era um transtorno da infância, né? Um transtorno que aparecia na infância e na adolescência, e hoje a gente já sabe que cerca de 60%, 70% das crianças que têm TDAH, que apresentam sintomas na infância, vão permanecer com os seus sintomas na vida adulta. Isso não quer dizer que os outros 40%, né, 30%, 40% vão ter cura de TDAH, não é isso, tá? Quer dizer que 70% das crianças vão permanecer com os sintomas significativos na vida adulta, trazendo prejuízos, tá? E os outros 30%, eles vão continuar tendo TDAH, mas que esses sintomas vão ter o seu impacto minimizado, alguns sintomas a gente vai ter algumas remissões de sintomas, e como as pessoas, né, às vezes o TDAH é muito leve, ou aquela pessoa acaba tendo suporte para lidar melhor com as suas dificuldades, ela acaba não apresentando tantos sintomas tão intensos e frequentes na vida adulta. Mas isso não quer dizer que ela deixou de ter TDAH, tá? Mas o que é essencial a gente entender é que cerca de 70% vai permanecer com sintomas significativos na vida adulta, ok? E que o TDAH é um transtorno, que a gente já falou aqui várias vezes, é um transtorno crônico. O que é um transtorno crônico? É um transtorno que, se não tiver um tratamento adequado, ele vai tornando os seus sintomas mais intensos, mais frequentes e com maiores prejuízos em várias áreas da vida daquela pessoa. Inclusive, fazendo com que aquela pessoa que tem TDAH vá desenvolvendo ao longo do tempo algumas comorbidades, que são outras doenças ou transtornos psiquiátricos associados ao TDAH. Então, é muito importante a gente falar de TDAH adulto, entender que o TDAH da criança não vai passar, né, num passe de mágica. A gente precisa começar a intervenção cada vez mais cedo para que quando essa criança chegar lá na vida adulta, ela já esteja preparada para lidar com as demandas que a vida adulta vai trazer para a vida dela, com as dificuldades que ela vai enfrentar e consiga ter o mínimo de prejuízos possível, tá? O TDAH, ele também tem uma característica que é o seguinte: é um transtorno que ele tem sintomas de base, ok? Mas ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, a criança com TDAH, ele pode ter um perfil de TDAH na infância, né? A pessoa pode ter um perfil de TDAH na infância, que na adolescência e na vida adulta, esse perfil pode ir mudando. Por exemplo, você pode ter um filho com TDAH extremamente hiperativo na infância, que na adolescência e na vida adulta essa hiperatividade vai diminuindo. E o que vai ficando mais característico dessa pessoa é a desatenção e a impulsividade. Ou uma agitação que é mais interna e não uma agitação externa. Isso acontece muitas vezes, tá? Não é regra de 100%, mas é uma tendência da hiperatividade ir diminuindo ao longo do tempo e sobressaindo mais os sintomas de desatenção e impulsividade, tá? Uma outra coisa também em relação ao TDAH, como eu falei, que ele vai mudando ao longo do tempo, é porque as demandas ambientais, né, elas mudam também ao longo do tempo. Então, as demandas, né, de uma criança com TDAH são diferentes das demandas de um adolescente, que são diferentes das demandas de um adulto. Então, por exemplo, um adulto,
ele tem toda uma questão relacionada, né? Toda uma série de demandas relacionadas a relacionamentos. Então já entra a parte, né, de relacionamentos amorosos, a parte de casamento. Tem um conjunto de demandas relacionados à produtividade no trabalho, né, ao profissionalismo ali, a questão profissional. Tem demandas sociais, porque o adulto acaba interagindo mais com outras pessoas. Então, assim, o adulto, ele tem exigências, né, ambientais, demandas ambientais que são diferentes da criança e do adolescente. E por isso, o TDAH vai trazer impactos para a vida do adulto que são diferentes da vida da criança e da vida do adolescente. Agora, pensa comigo. Se você tem uma criança que tem prejuízos, né, significativos lá na sua faixa etária relacionados às suas demandas sociais ali, né, as demandas ambientais que ela vivencia naquela faixa etária. Essa criança, ela não teve um bom tratamento, ela não foi tratada no TDAH ou até mesmo diagnosticada, e ela foi carregando esses prejuízos para a adolescência. Na adolescência, além das dificuldades que ela já tinha, ela ainda começa a apresentar outras dificuldades que têm a ver com as demandas da adolescência, que tem muita relação com o aspecto social, né, com as amizades, com a interação social, né, com a inserção desse adolescente, né, em situações sociais que envolvem muitas vezes situações de risco, como sexo, a questão de bebida, acesso a drogas, bebidas, às vezes até acesso a carro, né, trânsito, enfim, outras demandas sociais que, se essa criança que não conseguiu lidar bem com as suas dificuldades, carregou prejuízos para a adolescência, com certeza essa adolescência vai ser muito mais impactada do que se ela conseguisse, desde quando pequeno, trabalhar as suas dificuldades, né? Então, quando esse adolescente cresce e entra na vida adulta, se ele também não conseguiu aprender a lidar com as dificuldades que são próprias da adolescência, ele vai carregar outros prejuízos também para a vida adulta. Então, gente, hoje nós temos, né, um número grande de pessoas que não foram diagnosticadas na infância, né, e que hoje são adultos buscando avaliação, porque começou a ter acesso à informação, começou a saber sobre o TDAH, se identificou com aquelas características e hoje busca o diagnóstico. E a gente tem que ter algumas cautelas em relação a isso, tá? Por quê? Porque o TDAH, ele não é um transtorno que surge na vida adulta. Ele é um transtorno que surge durante o período de desenvolvimento daquela criança, né? O próprio DSM, que é o Manual Estatístico, né, de transtornos mentais, que a gente usa como referência para diagnóstico, o próprio DSM-5, ele coloca ali que os sintomas precisam aparecer antes dos 12 anos de idade, tá? Então, assim, não é um transtorno que vai... Na vida adulta, eu comecei a ter desatenção, eu comecei a ter alguns problemas, então eu vou ver se eu tenho TDAH. Não, esses sintomas já têm que estar trazendo algum tipo de impacto para a vida dessa pessoa desde a infância, ok? É claro que um profissional experiente, um profissional capacitado, né, para fazer diagnóstico, né, avaliação diagnóstico TDAH na vida adulta, ele vai saber coletar as informações de forma a identificar esse histórico de sintomas na vida dessa pessoa. Porque pode acontecer dessa pessoa adulta só ter percebido as suas dificuldades na vida adulta, não ter percebido isso na infância e adolescência. Ou porque, de alguma forma, ele tinha o suporte dos pais, ou porque o TDAH era um TDAH leve e aí passava meio desapercebido. Então, o profissional que vai fazer o diagnóstico do TDAH adulto precisa ser um profissional que tenha o conhecimento aprofundado, experiência para fazer o diagnóstico, ok? Diagnóstico do TDAH não é só fazer um checklist de sintomas
cumpriu, tem esse sintoma, é TDAH. Não é assim, gente, ok? Nós, adultos, nós temos uma vivência hoje, né, profissional, acadêmica, social, afetiva, né, emocional, muito intensa. Nós estamos sobrecarregados de estímulos, sobrecarregados de demandas, sobrecarregados de contextos que a gente tem que lidar ao mesmo tempo, de informações, e isso, claro que impacta a nossa produtividade, claro que impacta a nossa atenção. Então não é só o adulto que tem dificuldade de atenção, que não está conseguindo se concentrar, que para fazer uma faculdade tem dificuldade de ler os textos, não é só isso. Isso são sinais? São sinais, mas não são suficientes para a gente fechar um diagnóstico TDAH. Por quê? Porque a gente sabe que todos esses sintomas de desatenção, de hiperatividade e impulsividade podem estar presentes em outros transtornos também. Pode estar presente na depressão, na ansiedade, enfim, em outros transtornos. Então, a gente não pode simplesmente focar no sintoma, na lista de sintomas. A gente tem que entender o que está por trás de cada sintoma desse. Então, se eu tenho um adulto com déficits atencionais, déficit de atenção não é a mesma coisa que TDAH. Assim como hiperatividade não é a mesma coisa que TDAH. Eu posso ter uma pessoa hiperativa que não tenha TDAH. Assim como eu posso ter uma pessoa com déficit na atenção que não tenha TDAH. Quando que a gente considera um déficit de atenção TDAH? Resumidamente, que bem resumido, porque tem uma série de características, além do que eu vou falar aqui, mas resumidamente a gente entendeu o que está por trás dessa desatenção, o que está por trás desse déficit de atenção. E no TDAH, o que explica a dificuldade atencional não é uma sobrecarga de estímulos, não é um cansaço, não é a questão do próprio interesse no assunto, é a dificuldade nas funções executivas do nosso cérebro, principalmente a função de controle inibitório, ou que a gente chama de autocontrole, né, de controle das nossas funções cognitivas. Então, essa função cognitiva é que a gente precisa investigar, precisa estar por trás do déficit de atenção, porque senão a gente pode cair facilmente no diagnóstico equivocado de TDAH, quando a gente só olha para o sintoma e não olha o que está atrás do sintoma, ok? E aí, quando a gente vai avaliar o TDAH adulto, a gente vai avaliar com um olhar muito mais na produtividade, na performance desse adulto, e não muito nesses sintomas como a gente olha para da criança. Por quê, gente? Porque no TDAH adulto, o TDAH vai impactar muito a vida desse adulto, né? A forma como esse adulto ele age no mundo. E é isso que a gente tem que olhar na hora da gente focar o diagnóstico. Então, vou falar 5 áreas aqui que a gente precisa olhar quando a gente vai fazer uma avaliação de TDAH adulto. Tá? Primeira coisa, a gente vai observar se ele apresenta dificuldades no autocontrole em relação ao tempo, planejamento e objetivos. Então, será que esse adulto, que a gente está com suspeita de TDAH, ele apresenta dificuldade no autocontrole em relação ao tempo, ao planejamento e a cumprimento, né, foco em objetivos? A gente vai avaliar isso, ok? Oi, Bibiane, boa noite. Esse adulto apresenta dificuldade com auto-organização, resolução de problemas e memória operacional? Então, é uma outra área que a gente vai precisar investigar quando a gente está falando de TDAH adulto. Outra área, pouca autodisciplina. Então, é um adulto que tem dificuldade de se autodisciplinar na realização das suas responsabilidades, né, das suas tarefas do dia a dia. Tem baixa automotivação e tem pobre prontidão para atividade de rotina.
Então ele tem dificuldade naquelas atividades mais rotineiras, aquelas atividades do dia a dia mesmo, né? Então a gente vai olhar para isso. Olha, claro que quando a gente está olhando para todas essas áreas, a gente está percebendo a questão da desatenção, da impulsividade, a gente vai perceber tudo isso, mas o foco é como essa pessoa, ela age no mundo. Como é que ela funciona nos relacionamentos sociais? Como que ela funciona no seu relacionamento conjugal ou seu relacionamento amoroso? Como esse adulto funciona nos aspectos relacionados à rotina dela? A questão profissional, no trabalho, como é que é essa pessoa no trabalho? Como é essa pessoa na sua área acadêmica, né? Se ela ainda estuda, se ela, né, tem aí, está fazendo faculdade, algum curso, como é que funciona essa pessoa? E aí a gente vai percebendo características que podem se enquadrar nos critérios diagnósticos do TDAH, ok? Aqui no livro eu não vou entrar muito nisso, porque são muitos itens, né? Ficaria meio sem objetivo aqui. Mas no livro, o nosso livro aqui que a gente está lendo, né? No capítulo 9, ele traz na página 153 e 154 sinais e sintomas comportamentais mais comuns que a gente deve observar em adultos com TDAH. Então ele vai trazendo aqui, ó, por exemplo, são pessoas que acham difícil tolerar, ter que esperar, que são impacientes, que tomam decisões de maneira impulsiva, que não conseguem cumprir prazos na entrega de trabalho, que esquece de fazer coisas de sua responsabilidade, perde tempo ou administra mal o tempo. Então, são algumas características. Aqui tem várias, tá? São duas tabelinhas aqui nessa página, 153, e aqui na 154, para nos ajudar a investigar, né? Como é que é o perfil de funcionamento desse adulto, para a gente entender se esse perfil está dentro do TDAH ou não. Bibiane, a gente está no nosso Clube do Livro TDAH, né? Hoje é a nossa penúltima live, né, sobre esse livro. A gente está lendo esse livro aqui, ó. Super indico, tanto para pais quanto para profissionais, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, do Dr. Clay Britz, ok? A gente já leu praticamente o livro todo, cada semana era uma live, elas estão gravadas aqui no Instagram, estão gravadas também lá no meu canal do YouTube. Hoje a gente está lendo o capítulo 9, conversando, né, sobre o capítulo 9, que é TDAH em adultos. Já falamos sobre o 10 na semana passada. E na sexta-feira dessa semana, a gente vai encerrar o nosso Clube do Livro, falando sobre o capítulo 11 e 12, onde a gente vai falar sobre, será que pessoas com TDAH conseguem ter sucesso na vida, né? A gente vai falar sobre isso na sexta-feira, tá bom? Então, esse livro aqui, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, Dr. Clay Britz. Editora Gente. Só botar aí no Google que você acha muito fácil. Ok? Então, quando a gente vai analisar, né, o TDAH adulto, é isso. Então, quando você, adulto, começa a suspeitar que tenha TDAH, você pode começar a suspeitar pela desatenção, pela sua dificuldade atencional, sim, mas não fica, né, só nisso. Começa a olhar para você em relação à sua produtividade, como que você, a sua performance, melhor dizendo, tá? Como que você age nas diferentes áreas da sua vida, se isso tem um padrão disfuncional, se isso traz prejuízos para você, significativo, e se isso você consegue identificar ao longo da sua história de vida, desde a criança, adolescência, se isso é um padrão que permanece, ok? E aí, acendeu a luz amarela, bora buscar uma avaliação, porque não existe, gente, um autodiagnóstico TDAH. Infelizmente, isso está acontecendo muito, né? As pessoas ouvem falar do TDAH e se autodenominam TDAH e começam a achar que tem TDAH, e não é assim. TDAH é um transtorno, né? Dentro dos adultos, né?
é uma incidência baixa. Então, baixa, que eu falo no sentido de porcentagem, né? Então, não é esse boom de TDAH e que todo mundo está se autodenominando, né, TDAH. A gente tem que ter critério muito bem definido, né? A gente tem critério muito bem definido para diagnosticar o TDAH adulto. Mas se você tem dúvida, se você está, né, enfrentando algumas dificuldades nessas áreas, nas áreas da sua vida, por um padrão de comportamento inconsistente, né, que persiste ao longo do tempo, procura avaliação. Vale a pena, né, tirar a dúvida, ok? E eu vou trazer aqui, hoje a nossa live ela é bem rapidinha mesmo, vou deixar um tempinho para vocês perguntarem, mas eu vou trazer aqui 8 perguntas para nortear a autoavaliação, ok? Então, assim, não são perguntas para diagnóstico de TDAH, que fique bem claro. São perguntas para que você, que tem uma suspeita que tem TDAH, possa se fazer, se analisar. E caso você responda, né, a maioria dessas perguntas como positiva, você acender uma luzinha amarela e buscar uma avaliação, ok? Agora, para que você responda sim para alguma dessas perguntas, é importante que esse sim seja com intensidade acima da média da sua idade. Intensidade acima da média da sua idade. Frequência acima da média. E com prejuízos significativos. Ok? Então, se não for uma intensidade acima da média, se não for frequente e se não trouxer prejuízos significativos, responda não. Tá? Então, só responda sim se tiver intensidade, frequência e prejuízos. Ok? E aí eu vou falar as 8 perguntas para você poder fazer uma autoavaliação e, se for o caso, né, se você se identificou aí, respondeu sim para a maioria dos sintomas, buscar uma avaliação de um profissional, né, capacitado, qualificado, para poder identificar se realmente, né, é TDAH ou não, porque, como eu falei, muitos sintomas de TDAH estão presentes em outros transtornos também. Uma coisa que é comum acontecer é o adulto chegar para fazer uma avaliação, por exemplo, com suspeita de ansiedade e no final ser TDAH, né? Ou o contrário também, às vezes chegou ali, acho que eu tenho TDAH, e quando você vai ver, ele tem outro transtorno, né? Tem um transtorno de ansiedade, enfim, tem um outro transtorno que tá ali naquela pessoa e que ela não tinha identificado, tá? Por isso que a avaliação é importante, porque os sintomas podem aparecer, né, de diferentes formas, ok? Então vamos lá, primeira pergunta. Lembrando, gente, você só vai responder sim se for uma intensidade alta, com frequência e trouxer prejuízos para a sua vida. Você identificar que aquilo que aquilo impacta a sua vida trazendo prejuízos, tá? Então, primeiro, você é facilmente distraído por estímulos externos e pensamentos irrelevantes? Então, vamos lá, você está fazendo uma atividade, executando uma tarefa do dia a dia, uma tarefa do seu trabalho, ou você está conversando com alguém e você se distrai facilmente por estímulos externos ou por algum pensamento que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo e você não consegue inibir, você desfoca do que você está fazendo e acaba divagando, né? Indo lá para aquele pensamento que não é relevante naquele momento, ou para algum estímulo do ambiente que não é relevante. Agora sim, gente, muitas vezes coisas do ambiente distraem a gente, isso acontece com todo mundo. Agora, isso é uma intensidade tão alta que traz um prejuízo enorme para a sua vida, faz com que você cometa erros no seu trabalho, faz com que você
acabe não conseguindo terminar as coisas que você começa, porque aí quando você se distrai, você não consegue voltar depois para aquilo que você estava fazendo, ou quando você volta, você perdeu um tempo enorme, ou então quando você volta, você já está perdido, aí a produtividade já não é tão boa, você acaba cometendo erros ali porque perdeu o fio da meada. Então, não é só se distrair porque alguma coisa no externo, né, te chamou a atenção, porque isso acontece com todo mundo. Eu tô aqui, se alguma coisa no ambiente, né, vier barulho, alguma coisa me chamar a atenção, minha atenção eu vou me distrair ali. Agora, quanto tempo eu fico distraída? Eu consigo voltar a minha atenção aqui rapidinho, né? Essa distração atrapalha o que eu tô fazendo? É isso que a gente tem que pensar, ok? Isso acontece sempre? Sempre isso acontece comigo? Ou é só em determinadas situações, tá? É só quando eu não tô afim, quando eu tô cansada, quando eu tô estressada, ou sempre acontece comigo, ok? Então é assim que a gente tem que analisar cada pergunta, tá? Segundo, toma decisões impulsivamente. Tomar decisões impulsivamente, isso muitas pessoas tomam, né? Agora, isso é sempre. Isso acontece e traz muitos... Você se coloca em situações difíceis, né, em problemas por conta disso. Isso traz um impacto na sua vida negativo constantemente. Você está sempre envolvido em situações complicadas por conta da impulsividade, por conta de tomar decisão sem pensar, tomar decisão sem analisar as consequências. Ok? 3. Tem dificuldade para parar atividades ou um comportamento quando deveria fazê-lo? Então vamos lá. Você está fazendo uma coisa e você precisa parar aquilo para fazer outra coisa que o momento exige de você, né? Você consegue fazer isso, né? Eu falo isso, gente, não é só pelo hiperfoco, não, tá? É pela questão de você conseguir realmente parar de fazer uma coisa que você está gostando, ou uma coisa que você está fazendo, para fazer outra coisa. Por quê? Porque o TDAH tem a ver com autocontrole. Então, eu tô aqui no meu autocontrole, me controlando para fazer uma coisa que eu tenho que fazer nesse momento, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos dizer que eu tô aqui, né? Eu gosto muito de ler, de estudar, então eu tô aqui lendo um livro, né? Do TDAH, tô lendo, poxa, tô me amarrando, tô anotando um monte de coisa, tô aprendendo um monte de coisa, mas, poxa, tem lá uma louça que eu preciso lavar, cara, e eu preciso parar de ler aqui agora, porque eu preciso lavar aquela louça, tá chegando lá o horário do almoço, eu preciso estar com a cozinha limpa. Eu consigo parar o que eu tô fazendo para fazer algo que é preciso fazer, mesmo que aquilo que eu preciso fazer não seja algo que eu queira, que eu gosto? Isso é autocontrole, tá? 4. Inicia um projeto ou tarefa sem ler ou ouvir atentamente as instruções. Então, você tem uma atividade para fazer em casa, né, uma tarefa para fazer, um projeto para começar no trabalho, ou uma atividade da faculdade, da escola, né, enfim, de um curso. Você começa sem ter certeza, sem antes conhecer todas as informações sobre aquilo, sem ouvir as instruções atentamente, sem ler todos o passo a passo que precisa fazer, todo o enunciado, todas as orientações, né? Tem essa atitude mais impulsiva, começa a fazer antes de saber exatamente o que é para fazer. Ou você está falando com alguém, a pessoa está contando uma coisa para você, você já está deduzindo o que é antes da pessoa terminar de falar. Ou você está falando uma coisa, a pessoa está conversando com você, ela está te fazendo perguntas que você está respondendo antes da pessoa terminar de perguntar, né? Você vai responder, fazer uma prova, você está respondendo a prova impulsivamente, sem antes terminar de ler o enunciado todo, sem antes entender o que a questão está pedindo. Então, se isso acontece de uma forma frequente e intensa na sua vida, trazendo prejuízos, é mais um sinal, ok? 5. Falha no cumprimento de promessas ou compromissos que firmou com outras pessoas.
Então, nas suas autorresponsabilidades, né? Naqueles compromissos que você combinou com outras pessoas, combinados, né? Aquilo que você se comprometeu, você costuma falhar, você costuma não cumprir, então você combinou ir num determinado lugar, você esquece sempre, você combinou de chegar em determinado horário e nunca você consegue chegar, você combinou de fazer de determinada forma e você acaba não fazendo. Então isso também é um ponto pra gente analisar, tá? 6. Tem problemas para fazer as coisas em sua ordem ou sequência apropriada. Então, o que envolve essa pergunta? Atividades que envolve sequência, passo a passo, uma ordem de execução. Você tem dificuldade para realizar esse tipo de tarefa? Você se perde na hora de executar essas tarefas? Ou você se desorganiza, tem dificuldade de se organizar, você pula etapas, você esquece etapas, você muda a ordem das coisas. É um outro ponto, tá? 7. Dirige seu carro com muito mais pressa do que as outras pessoas. E se você não dirige? Tem dificuldade de se envolver em atividades de lazer ou fazer coisas divertidas calmamente. Então, vamos lá. Esse item 7 aqui, né, tá falando sobre dirigir, porque a gente tá falando de adultos, tá falando sobre atividade de lazer também. Então, vamos pensar. Você tem dificuldade em executar tarefas, né, que exige calma, né, foco. Sejam a tarefa de dirigir, por exemplo, que exige da gente, né, um foco, uma atenção, não deveria correr muito, né? Ter ali, né, um limite de velocidade, né? De ritmo, né? De velocidade, assim como atividades que são prazerosas, atividades de lazer, mas que são atividades mais calma, que não são atividades de muita intensidade, nem muita agitação, são atividades mais calma. Você tem dificuldade de se divertir, né, e de se envolver em atividades que tem esse ritmo mais lento, que exige de você um freio no seu comportamento, ok? 8. Tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas. Então, sabe aquela pessoa que tem dificuldade de relaxar, né? Então, pessoas têm dificuldade, elas estão sempre fazendo alguma coisa, estão sempre com a necessidade de estar fazendo alguma coisa, de estar produzindo alguma coisa, de estar mexendo com alguma coisa, começa a fazer uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra. Quando a gente analisa isso em crianças, a gente percebe muito em criança, aquela criança que fica, a gente fala que fica ciscando, né? Que pega um brinquedo, 2 minutos já tá pegando outro brinquedo, larga aquele brinquedo, pega outro, não consegue brincar com um brinquedo. Ele é a criança que pega outro e não brinca com nenhum. E o adulto também tem muitas vezes essa característica, né? De não conseguir manter a atenção, de não conseguir ficar muito tempo em atividades, mesmo recreativas, mesmo atividade de lazer, porque precisam estar sempre em movimento, precisam estar sempre fazendo alguma coisa diferente. Então, não consegue ficar muito tempo na mesma atividade, mesmo que seja atividade de lazer, tá? Mesmo que seja uma atividade recreativa. Então faz uma coisinha aqui, aí daqui a pouquinho tá fazendo outra, e não consegue iniciar, permanecer e terminar uma tarefa, ok? E a última pergunta é se tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, sejam tarefas e atividades do dia a dia, da rotina, quanto tarefas e atividades relacionadas a questões acadêmicas e a questões de trabalho, ok? Que são mais formais, vamos dizer assim. Então, tem dificuldade de organização para a execução dessas tarefas, organização no tempo, organização no espaço, né? Organizar no tempo de execução, organizar os materiais que você vai precisar para realizar aquela tarefa, as etapas para realizar aquela tarefa, se organizar para poder começar e terminar a tarefa.
Então também é uma outra questão que a gente avalia quando a gente está investigando TDAH adulto. Ok? 9 itens aí para você pensar. Como eu falei, né? Vou frisar aqui mais uma vez. Não é, se você respondeu sim para tudo, não quer dizer que você tenha TDAH. É só uma luzinha amarela que vai acender para você olhar um pouco mais para você, né? E buscar ajuda profissional para identificar se essas características que você identificou fazem parte de um transtorno como TDAH ou de algum outro transtorno, ou não, né? Ou não, pode ser algo relacionado à sua forma de funcionamento, personalidade, etc. Ok? E aí, como que a gente vai saber, né, se a gente está dentro dessas perguntas ou não? Se aquilo aparece com intensidade alta, frequência, bastante frequência, e se traz prejuízo significativo para a sua vida. Ok? E aí, gente, para encerrar, o que eu vou deixar aqui, né, para as mães de TDAH que eu acompanho, né, enfim, que me acompanham aqui também. Se você, né, tem dificuldade, se você se vê no seu filho, né, aí não só a mãe, mas o pai também, se vê no seu filho que já tem o diagnóstico fechado, se você se acha muito parecido, seu modo de funcionamento, se isso tem trazido ao longo da sua vida prejuízos, busque avaliação para você também, porque o pai e uma mãe com TDAH, seja diagnosticado ou não, mas se ele tem TDAH, isso impacta diretamente no filho, no TDAH do filho, no tratamento do filho. Então, uma vez eu atendi uma mãe, fiz orientação de pais, né, com essa mãe, ela tinha 3 filhos. 3 filhos, a mais velha e o do meio já com diagnóstico de TDAH e o menor já com suspeita de TDAH. E ela também tinha TDAH. Só que ela não fazia tratamento. E aí a gente estava com um problema seríssimo de rotina em casa, de gestão, né? Era na época da pandemia, ainda mais ainda, porque todo mundo dentro de casa. Então, essa mãe, né, tava se sentindo muito sobrecarregada, tava assim, passando o maior sufoco, porque ela não conseguia organizar a própria rotina. Como que ela ia organizar a rotina dos filhos? E tava virando uma bola de neve. Então, o que a gente teve que fazer, né? Primeiro, conscientizar essa mãe, olha só. Se você não faz o seu tratamento, como que você vai ajudar no tratamento do seu filho? Porque o TDAH exige muito dos pais uma ação direta no comportamento dos filhos, monitoramento. Então, se você não consegue ter um autocontrole dos seus próprios comportamentos, né, fazer um automonitoramento, como você vai fazer isso com seus filhos? Então, a gente precisa trabalhar com você, entrar com tratamento para você. E se eu não consigo organizar a sua rotina, como que eu vou organizar a rotina dos filhos? Então, primeiro eu tive que trabalhar a mãe, organização da rotina da mãe, para depois, a partir da rotina dessa mãe, entrar com a rotina dos filhos. Então, é importante que você, mãe de TDAH, né, você, pai, busque, né, se você suspeita que tem TDAH, uma avaliação, né, para começar um tratamento, para que você consiga ajudar de fato o seu filho. Ok? Senão você vai se sentir sobrecarregada, além do que já é, né, complexo e desafiador ter um filho com TDAH. Agora, se você tem TDAH, essa complexidade ela aumenta ainda mais. Então, busque ajuda, ok? Ó, Eliane botou aqui. É o caso da minha filha com o meu netinho. Ambos têm TDAH, só ele faz tratamento. E eu tenho certeza, Eliane, que é muito mais desafiador para sua filha, traz muito mais impacto, né? E sobrecarrega muito mais ela do que se ela estivesse fazendo tratamento também, ok? Porque, olha só, TDAH é um transtorno que tem uma dificuldade nas funções executivas, que a gente já falou milhões de vezes aqui, eu falei no início da live. Então, a dificuldade nas funções executivas. Então, os pais precisam precisam emprestar, né, entre aspas, né? Precisam ser essa função executiva externa da criança. Enquanto a criança não desenvolve isso, né, está em processo de desenvolvimento,
Os pais precisam ser essa função executiva da criança. Agora, se os pais também têm TDAH e também têm dificuldade nas funções executivas, como que esses pais vão ser um bom modelo, né? E ser um agente, né, de apoio, de suporte para essa criança? É desafiador, é muito desafiador, né? Então, por isso que é importante buscar ajuda. A gente sabe que não é fácil no sentido, né, de tempo, dinheiro, né, que muitas vezes os pais apostam todas as suas fichas, né, de tempo, energia e dinheiro no filho, mas é importante que os pais entendam que, de alguma forma, eles têm que procurar ajuda também, tá? Porque senão vocês vão ficar enxugando gelo e às vezes não avança. E aí acontece o que a Eliane tá falando. A avó acaba tendo que ser a função executiva de ambos. E aí, vó, fica muito sobrecarregado para você, né? Avançar é muito... O avanço é muito lento e às vezes não é tão significativo. Por quê? Porque você não vai dar conta. Por mais que você, né, tente ali, por mais que você ajude, você vai estar ali remediando o problema, mas não vai estar ajudando a desenvolver aquilo que precisa desenvolver. Porque aí é o tratamento, né, intensivo, que vai ajudar a desenvolver essas funções executivas. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pergunta que vocês queiram fazer? Só para a gente poder ir encerrando aqui enquanto vocês estão colocando, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Nós estamos no nosso Clube do Livro TDAH, que é esse livro aqui, ó. Como Lidar com Mente a Mil por Hora, Dr. Clay Brits. Super indico para você, tanto você que é mãe, você que tem família, né, crianças com TDAH, você que é professora, profissional, psicóloga, psicopedagoga, é um livro muito, muito bom de ter. E nós estamos partindo para a nossa última live, que vai ser na sexta-feira agora, a live de encerramento do ano, né, de fechamento do ano, e a gente vai aproveitar e conversar sobre o capítulo 11 e 12, onde a gente vai falar, será que uma criança, uma pessoa com TDAH consegue ter sucesso na vida? Né? Quais são os elementos importantes para que isso aconteça? A gente vai conversar na sexta-feira, encerrando, né, as lives de 2023, encerrando o nosso Clube do Livro e nos despedindo aí com todo, né, carinho, né, que a gente tem uma pelas outras, eu por vocês, vocês por mim. A gente vai conversar então na sexta-feira, eu te convido a estar aqui comigo, tá bom? E a gente vai começar depois de 2024 com muitas novidades, com muita coisa legal, com muita coisa boa. E eu espero que você continue aqui comigo ano que vem também, tá? Então, um beijo para vocês. Espero vocês sexta-feira. Essa semana a gente vai ter 2 lives. Espero você sexta-feira aqui pra gente poder bater esse papo de mãe TDAH, conversar sobre o nosso livro aqui que a gente está encerrando e também pra gente poder, né, dar boas-vindas a 2024 e encerrar 2023 com chave de ouro, tá? Tchau, tchau, pessoal!